Olá, terceiro ano! Hoje vamos dar continuidade ao assunto dos animais, só que nós vamos falar sobre o grupo dos invertebrados, certo? Então, lembra que a gente falou que os vertebrados, os animais vertebrados, são aqueles que possuem coluna vertebral, o crânio, né? Então, os invertebrados são ao contrário, eles não possuem nem coluna vertebral, nem crânio, nem qualquer tipo de ossos, certo? Então, alguns representantes, a Pro colocou aqui, né? A formiga, né? O caracol, a minhoca, as esponjas do mar, a estrela do mar, as caravelas, as medusas. Então, todos esses aqui, ainda tem mais, né? Fazem parte dos grupos dos invertebrados. Então, lembrando que animais invertebrados não possuem coluna vertebral. Ó, o que é coluna vertebral? É isso aqui, ó, que dá sustentação no nosso corpo. E não possui crânio, certo? Então, tem um corpo mole. E aí, alguns deles, né, a gente pode encontrar esses invertebrados em diversos ambientes. A minhoca, por exemplo, ela vive em ambiente, o quê? No subsolo, né? Embaixo da terra. Aí outros no mar, como é no caso das medusas, das estrelas do mar, das esponjas. Outros voam, no caso das borboletas, que fazem parte dos insetos, certo? E como a formiga, que é terrestre também, e os caracóis, certo? Gente, então, vamos conhecer aqui, como a Pro colocou. Aqui nós temos alguns, vão ter conchas, como no caso do caracol, ele tem essa concha, certo? E outros não, no caso a minhoca. Além do caracol, tem o corpinho mole e tem essa conchazinha aqui. E a outra, que é a minhoca, ela tem um corpo totalmente mole, né? Aqui são os anéis e eles, o quê? Eles se rastejam, né? Uma característica deles também é se rastejar. Bom, então, continuando falando das minhocas, as minhocas fazem parte do grupo dos anelídeos. Assim como os vertebrados tinham os grupos, tinha as aves, tinha os peixes, tinha os mamíferos, as aves, né? Então, os répteis, eram os grupos dos vertebrados. Agora nós vamos estudar os grupos dos invertebrados. E o primeiro grupo são os dos anelídeos. Então, nós temos aqui dois exemplos de anelídeos, a minhoca e a sanguessuga. Uma tem a vida mais, né, terrestre, no caso vive no subsolo, e a outra aquática, certo? E devemos ter bastante cuidado com as sanguessugas, porque pelo nome já diz, sanguessuga, né? Bom, as minhocas, elas têm um papel muito importante para o solo, porque elas, né, além de adubar, né, elas fazem com que o solo facilita a entrada de oxigênio, certo? Então, ela tem um papel importante para o solo. Então, vamos agora para o outro grupo, que é o grupo dos artrópodes. O grupo dos artrópodes, eles podem ter vários outros grupinhos, como os insetos, né? E vão ser classificados de acordo com as suas patinhas. Os insetos, por exemplo, como a formiga, possuem 1, 2, 3, 4, 5, 6 patinhas. Já os aracnídeos, que é as aranhas, possuem 8 patinhas. Os crustáceos, no caso do siri, caranguejo, possuem, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com essas da frente. 10 patinhas. E os miriápodes, que é aqui no caso das centopeias, possuem mais de 10 patinhas, certo? E aí eles são classificados assim. Os crustáceos, gente, tem algo interessante que acontece com eles, que esse exoesqueleto que tem em volta dele, com o tempo eles vão ter que sair de dentro dele, certo? Então, aqui dentro desse exoesqueleto são partes moles, certo? E aí protege eles. E aí, quando esse caranguejo ou siri, ele for crescendo, ele vai ter que mudar o seu exoesqueleto.
é um fenômeno chamado de muda, certo? Então, é como se ele estivesse saindo de uma calça bem apertada e aí ele teve que sair, se espremer todinho para sair. E depois ele vai formar um outro exoesqueleto, certo? Porque o corpo dele não consegue mais viver ali apertado, ele tem que sair, tá? Então, nós temos aqui o grupo dos artrópodes, né? E aqui cada um, dependendo da quantidade de patinhas. Essas patinhas aí servem para o quê? Para a locomoção, né? Como nós temos o quê? Duas perninhas para nos locomover, ok? Os quinidários são animais marinhos, certo? Aquáticos, como, por exemplo, a vespa do mar, a água-viva, a anêmona do mar, coral, hidra, caravela. Alguns desses aqui, ao serem tocados, eles podem, porque eles produzem uma toxina, e que se a gente tocar neles, pode ter uma queimadura bem grave, ou até pode levar até a morte. Então, temos que ter bastante cuidado com esses animais. Então, eles não possuem nenhum tipo de, não tem exoesqueleto, nem coluna vertebral, como você já sabe que coluna vertebral é só para os animais vertebrados. Próximo grupo, o grupo dos moluscos, que está aqui, por exemplo, tem a lula, o polvo, a ostra, temos também o caracol, né? Está aí no grupo dos moluscos. Então, como vocês podem ver aqui, alguns moluscos, eles podem ter conchas, no caso aqui das ostras e do caracol, e outros não. Aqui, ó, o corpo da lula, do polvo, é o corpinho todo mole, certo? Então, alguns moluscos vão ter conchas, outros não. Próximo grupo é o grupo dos equinodermos. Então, eles têm uns corpinhos com espinhos, certo? Como, por exemplo, temos a estrela do mar, né? E eles se locomovem através desses espinhos aí, essas patinhas bem pequenininhas, e aí se rastejam ali pelo mar, certo? Então, o grupo dos equinodermos, uma das características principais é possuir esses espinhos aqui, certo? E o outro assunto que vocês vão ter aí no livro de vocês é a importância dos animais para o ser humano, para a gente, né? Então, além de nos fornecer o alimento, a carne deles, eles também podem servir como companhia. Quem aí tem um bichinho de estimação? Um gatinho, um cachorrinho, um papagaio, outros animaizinhos que vocês criam e cuidam. Pois é, então serve como companhia, como transportes. Por exemplo, muitos lugares, principalmente na zona rural, campo, sítio, roça, fazenda e povoados pequenininhos, utilizam o cavalo como meio de transporte, né? Porque ali tem como ir pelo campo e tudo mais. Então, o transporte, também no trabalho, nós estamos vendo aqui o boi, né? Fazendo um trabalho de arar a terra, ajudando o homem no campo também. Então, essas são algumas das utilidades. E o que é que a gente pode aproveitar desses animais? Por exemplo, do boi a gente aproveita desde da carne até o chifre do boi, né? Por exemplo, a carne na nossa alimentação, os ossos e o chifre podem ser feitos pentes de ossos e de chifre. O berrante também é um chifre bem grande, onde fazem para sair um som, para fazer a boiar, né? Onde falam aboio, sai um som bem forte, né? Então, o couro para fazer bolsas, cintos, sapatos, casacos de couro. E o leite, quem vai nos dar o leite é a vaca, né? Para a produção de iogurte, de queijo, né? E várias outras, e até mesmo para a nossa alimentação, para botar no café, né? Então, aproveitamos tudo do boi. A abelha, ela vai nos fornecer o mel, né? A cera, né? No caso, o mel, muitas pessoas preferem o mel mesmo, né? O puro, para fazer xaropes para doenças como gripe, para curar tosse, né? E também muitos cosméticos, né? São também aproveitados
da questão da abelha, além da cera, também na questão de estética. O peixe, aproveitamos a carne, as escamas e o óleo. A carne na nossa alimentação, as escamas também podem ser feitas bolsas também, e o óleo também para a questão até da nossa saúde, né? Existe o óleo do peixe, tem o ômega 3, também é muito bom para o nosso organismo. O cavalo, ele vai também aí estar nos esportes e também no transporte, como a Pro já falou no início do slide. A galinha vai nos fornecer ovos, podemos comê-los fritos ou cozidos. A carne da galinha também, no frango. E as penas, né? Muitas pessoas pegam as penas, não só da galinha, mas também de pavão, né? De outras aves, para poder confeccionar tipo fantasias, principalmente no carnaval. Então, até em questão de fazer artesanatos, tudo é aproveitado. O índio, por exemplo, o índio utiliza as penas para fazer o cocá, né? Bom, o porco também aproveitamos a carne dele, o couro também, e da gordura do porco podemos fazer salame, né? Podemos fazer alimentos processados, como no caso da salsicha, linguiça, né? E outros derivados. Então, aproveitamos muito a carne do porco. Bom, os animais e suas funções no meio ambiente. Qual a função dos animais no meio ambiente? Tudo, praticamente. Eles vão fazer aqui o equilíbrio, né, do ecossistema do nosso planeta. Bom, e aqui a gente vai falar sobre a polinização das flores, né? Esses animaizinhos como o beija-flor, a borboleta, as abelhas, eles têm uma grande importância na polinização, que é a transferência, né, do pólen para outras flores, e aí vai haver o quê? Mais produção de plantas, né? Vai ajudar na reprodução de mais plantinhas. Então, vocês vão estudar isso mais para frente, né, no 4º ano, vocês vão estudar aí como é que acontece a reprodução das plantas, como é que as plantas cada vez mais têm mais plantinhas. Então, também através da polinização, né? E aí, ó, quando um beija-flor vai em uma florzinha, ou até mesmo a borboleta, ou até mesmo a abelha, elas estão fazendo essa polinização, levando o pólenzinho das flores para outras flores, e assim vai haver mais plantinhas. Dispersão de sementes. Então, alguns animais, como os pássaros, os macacos e os morcegos, ao se alimentarem de frutos, acabam deixando cair no solo sementes. E essas sementes, né, vem aí a chuva e vai haver mais plantinhas. Então, a dispersão de sementes através da alimentação deles. E também, né, quando sair nas férias, quando eles forem fazer o número 2. Também acontece das sementinhas serem plantadas. O controle de população de insetos que destrói plantações e transmitem doenças. Né? Insetos como as moscas e mosquitos vão aí, no caso, destruir alguns insetos, destrói plantações, no caso gafanhotos, né? Destrói plantações. E aí o sapinho e as lagartixas também tem esse papel de controlar, até porque as moscas elas vão transmitir doenças pra gente, né? Então, quando eles fazem essa ação aí de comer esses mosquitos, esses insetos, eles estão aí controlando e diminuindo a população aí de insetos que transmitem doença ou destroem plantações. E eles são chamados de insetívoros, por justamente comer insetos. Bom, agora vamos falar de um assunto triste, que é os animais em extinção. Quando você já deve ter ouvido falar nessa palavrinha, né? Animais em extinção. Já? Pois é. Quando eu falo em extinção, é animais que estão para desaparecer, certo? Então, extinção, eles estão para desaparecer. Então, o animal já está em extinção, então ele não tem mais essa espécie aqui. Então vamos lá.
Fatores contribuintes para a extinção dos animais. Os principais são as queimadas, os desmatamentos, as queimadas e a poluição. Quando o homem vai e desmata aquela floresta, aquele ecossistema, ele está tirando ali do meio ambiente, do ambiente, a moradia dos animais. Então os animais ficam sem seu habitat. E aí ficam perdidos ali. Às vezes a gente pode até encontrar animais silvestres nas cidades, porque eles estão ali procurando um local, porque destruíram o local deles, o habitat deles. Além das queimadas, as queimadas, além de destruir o habitat, muitos animais acabam sendo mortos pelo fogo, pelos incêndios. E a poluição? Quando eu jogo lixo nos rios, nos mares, e aí aqueles animaizinhos marítimos, aquáticos, né? Eles não fazem a distinção o que é bom para comer, o que é ruim para comer. E aí eles acabam, o que tem ali, eles comem, eles ingerem, e outros acabam se prendendo, como é no caso desse animalzinho aqui, né? E aí, o que é que acontece? Alguns morrem, outros ficam com alguma deformidade no corpo. No caso, tem imagens onde aparecem tartarugas, onde o corpinho delas ficaram deformados porque se prenderam a um plástico e ficou do formato do plástico ali que prendeu, né? Então ficou e foi levando a vida dela assim, e aí ficou o formatozinho ali. Então houve uma deformidade no corpo da tartaruguinha. Então, eles não são animais como a gente. A gente é animal, só que racional. Somos racionais. Esses são irracionais, eles não pensam. Então, o que está ali, eles vão comer pelo instinto animal deles. Então, vimos os fatores que contribuem para a extinção, né? E agora, como é que a gente pode classificar a extinção? Vulnerável de extinção é quando há redução de 20% nos últimos 10 anos. Ou seja, quer dizer que tem somente 10 mil aí de animais, né, daquela espécie. No caso, a tartaruga de couro. O outro, em perigo de extinção, que houve a redução de 50%, ou seja, a metade da espécie foi extinta, né? E aí, quer dizer que só tem 2.500 espécies de animais no meio ambiente. No caso, a tartaruga verde e a ararajuba. E animais que estão criticamente ameaçados de extinção, que tem a redução de sua espécie de 80% nos últimos 10 anos. Ou seja, deve ter aí 250 espécies. Muito pouco, né? Para o tamanho do nosso planeta é muito pouco. Então, no caso aqui nós temos o peixe-serra, né? E finalizamos nosso assunto sobre os animais, tá bom? Então, espero vocês na próxima aula de correção. Tchau!